Pedro, ele era extremamente nervoso, não era? No dia que prenderam Jesus, ele puxou a espada, lembra? E atacou o homem lá, que o pé da orelha do cara foi bater do outro lado. E ele ficava o tempo todo agitado, entendeu? E fazendo promessas. E ele era um homem extremamente nervoso. E ele percebeu que ele, por ele mesmo, ele não podia o quê? Resolver o problema. Ele queria salvar Cristo, mas ele via que ele não tinha o quê? Condição. Era uma coisa que Deus mesmo tinha entregado e Deus mesmo estava tomando de conta. Depois da ressurreição de Cristo, depois que Cristo subiu ao céu, então ele comissionou os apóstolos, né, para pregarem. E você vê a atitude de Pedro totalmente diferente. Pedro já estava o quê? Ele já estava completamente nas mãos de Deus. Ele tinha aprendido, por meio da experiência com Cristo, a entregar tudo nas mãos de Deus. Inclusive tem uma passagem no livro de Pedro que diz assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é assim? Porque ele tem cuidado de vós. É uma passagem que tem lá no livro de Pedro. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Não era isso que ele fazia quando ele estava com Cristo, entendeu? Ele ficava lançando a ansiedade sobre ele mesmo e querendo resolver as coisas com a força dele. Mas aí depois ele aprendeu. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. É exatamente a mensagem para nós nesse tempo. Entrega a Deus toda essa preocupação aí do mundo. E, irmãos, eu até agradeço a Deus porque vocês não sabem as coisas que eu sei que estão para acontecer no mundo. Que se vocês soubessem, vocês estariam mais angustiados do que eu. E nem é bom eu dizer para vocês, né? Porque é exatamente o que acontece. Quando a gente começa a ouvir notícias ruins, o que é que acontece? Nossa mente, nosso corpo é afetado, entendeu? A gente fica preocupado, a gente fica sem saber o que fazer. E a gente precisa aprender primeiro a fazer isso aqui, ó, que Pedro fez. Lançar sobre Deus, sobre Cristo, toda a sua ansiedade. Que é fazer isso aqui, ó. Confiar que Miguel vem nos salvar. Confiar que o seu povo será salvo. Chegou um momento lá em que pegaram Pedro, entendeu? E Tiago. Está escrito no livro de Atos essa história, né? Pegaram Pedro e Tiago. Para matar. E pegaram Tiago e mataram na hora. Mataram Tiago sangrado, como se sangra um animal. Aí, na hora que mataram Tiago, aquelas pessoas ímpias, né, o povo judeu, se alegrou, entendeu? Comemorou. E Herodes se alegrou também com aquilo e viu que o povo estava gostando e disse: a gente matou isso aqui hoje, vamos deixar o outro para matar amanhã. Era Pedro, entendeu? Pegaram Pedro, disse: olha, Pedro, você vai ficar ali, amanhã nós lhe matamos. Aí você consegue imaginar como seria a sua preocupação numa situação dessa? Você ficaria tranquilo? Ficaria sossegado com uma situação dessa? Vendo um amigo seu que caminhou a vida toda com você morrendo ali e sabendo que você seria o próximo? Você conseguiria lidar tranquilamente com isso? Ficar despreocupado? Mas você observa a história de Pedro. Diz que Pedro ele foi acorrentado entre 2 soldados e ficou dentro da prisão, nas correntes. E diz que depois que acorrentaram ele, o que foi que aconteceu com Pedro? Diz que dormiu. Deu um sono nele e ele dormiu. Arriou. Entendeu? É uma coisa que muitos não estão conseguindo fazer hoje em dia. Dormir. Sabia? A avalanche de coisas tão grande que acontece que tira o sono. E eu fico pensando numa situação dessa como a de Pedro. Não seria suficiente para ele ficar sem sono? Para ele passar a noite em claro? Ah, meu Deus, eu vou morrer amanhã, então eu não vou nem dormir hoje, né? Não? Era não. Era uma coisa provável de acontecer. Mas só que aí Pedro fez o quê? Dormiu. Por que Pedro dormiu? Porque ele sabia que Deus estava com ele.
e que Deus já o havia salvado. Ele sabia que Tiago morreu, mas Tiago já estava o quê? Já estava salvo. Jesus disse assim, ó: todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Pedro disse, olha, ele matou Tiago, mas Tiago está salvo. Está morto, mas viverá. Se ele me matar, também eu estou salvo. Vou viver. Então, para que eu vou me preocupar? Estou nas mãos de Deus. Observe, irmãos. Eu não sei se você lembra da história da tempestade do barco, né? Quem é que estava no barco no dia daquela tempestade, né? Quem era que estava no barco? Não era Pedro? E ele foi acordar quem? Foi acordar Jesus. Porque Jesus estava dormindo lá no barco, não era isso? E o barco vem na hora virar, entendeu? E Jesus estava dormindo e Pedro estava o quê? Desesperado, preocupado, vou morrer e vai virar o barco e esse homem está dormindo, por que esse homem não acorda? Entendeu? Desesperado. Quando ele chegou lá em Cristo, ele percebeu que Cristo estava em paz, tranquilo. O mundo estava revirando à sua volta, mas ele estava descansando em Deus. E Pedro não entendia aquilo, porque Pedro era nervoso. Mas aí você observa que depois daquela experiência, aconteceu a mesma coisa com ele. A tempestade virou em sua volta, a morte bateu na sua porta. Uma sentença de morte estava destinada contra ele. Mas aí o que foi que ele fez? Dormiu. Se deitou e dormiu. Descansou. E diz que quando foi de madrugada chegou um anjo acordando ele. E olha que o anjo teve que balançar ele para acordar, porque ele estava com sono pesado. O anjo teve que balançar ele, ele levantou, pronto. O anjo pegou ele pela mão e saiu tirando ele lá de dentro. É aqui o que está escrito nessa passagem, irmãos, que é onde eu estou focando. No que é que você foca? Essa passagem aqui, ela fala de angústia, não é assim? Uma angústia que não é pequena, é a angústia maior que já houve, que vai haver. Mas esse versículo também, ele fala que o teu povo será salvo. Se você focar na angústia, você vai ficar preocupado. Mas se você focar no poder de Deus para salvar, então você descansa. Você não se preocupa, porque aqui você está dizendo aqui, ó, nesse tempo será salvo o teu povo. Então tudo que eu preciso é estar entre o quê? Entre o povo de Deus, porque nesse tempo o povo de Deus será salvo. Porque não existe um Deus que possa salvar como o nosso Deus. Não existe um Deus mais poderoso do que esse. Tudo que a gente precisa é se colocar ao lado dele. Amém?